lei da anistia completa 40 anos nesta quarta-feira, 28 de agosto. Com a entrada em vigor no Brasil, perdoou crimes ligados à ditadura cometidos por agentes do Estado e opositores ao regime e marcou a transição para a democracia. Os comentários são do professor e sociólogo Isaías Pascoal. O momento da anistia, lá em 1979, foi um momento muito importante para o avanço da sociedade brasileira naquela época rumo à democracia. Quer dizer que em 1964 aconteceu o golpe de Estado, instalou-se um regime ditatorial no Brasil. Esse regime teve bastante apoio popular até por volta de 1973. Os próprios militares chegaram à conclusão que eles deveriam iniciar um movimento de volta aos quartéis e de entrega ao poder aos civis. Isso aconteceu durante o governo do presidente Ernesto Geisel. Com ele começou a transição da ditadura militar para um regime civil e democrático. Mas de acordo com as ideias do Geisel, isso deveria ser feito de maneira lenta, gradual e segura. Então houve uma série de fatos relacionados a isto, e um deles, um marco importante, se deu com a anistia. Na época, em 1979, já não era mais o Geisel o presidente do Brasil, era o general João Batista Figueiredo, que foi alçado ao poder para continuar a obra do Geisel. A anistia serve um acontecimento importante, porque na época não havia clareza que a gente avançaria sem problemas para o regime mais democrático. As forças presentes no Brasil, tanto de oposição quanto ainda do governo, elas eram meio que equilibradas. Então, eu sinto que a anistia foi um passo dado no sentido de contemplar os desejos da oposição. Na época, a luta pela anistia, que era chamada de anistia ampla, geral e restrita, era uma bandeira de luta muito importante e que os militares foram ao encontro disso e foi aprovada no Congresso Nacional a lei. Qual que é a importância dela? Eu acho que ela, ao permitir a volta dos exilados políticos que tinham sido mandados embora do Brasil durante o regime militar, ao permitir a volta deles, reintegrá-los na vida política brasileira normal, ela permitiu que fosse dado esse passo no sentido da gente caminhar mais aceleradamente para o regime democrático. Então, nós tivemos a volta de nomes importantes, como Fernando Cadeira, como Leonel Brizola, Miguel Arraes, muitos outros políticos importantes na história do Brasil, que a partir de então passam a ser reintegrados na nossa vida política. Só que a anistia, ela teve uma tese central, que seriam perdoados todos os que cometeram crimes políticos, seja do lado da oposição, seja do lado do regime militar. Então isso, historicamente, foi importante porque permitiu que a gente avançasse para a democracia. Já há alguns anos, o Supremo Tribunal Federal teve que se debruçar sobre ela para ver se ela era válida ou não. Na época, isso está fazendo mais ou menos 10 anos, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela validade da lei, o que me parece uma coisa muito normal. Mas eu sei que há muitos questionamentos. E o questionamento diz respeito ao seguinte: pessoas que foram torturadoras, que mataram durante o regime militar, elas devem continuar impunes. Então essa é uma questão complicada, mas que eu acho que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a lei da anistia, ela cobriu todo mundo que praticou alguma coisa ruim, tanto do lado da oposição quanto do lado do regime militar.